tem Vossa Excelência a palavra. Eu vou solicitar aos deputados que os apartes fiquem para a parte final do pronunciamento de Vossa Excelência. Eu agradeço, deputado Gilberto Nascimento, e até fazer esse pedido para que, ao me franquear a palavra, que os nobres deputados compreendam, são 4 anos esperando para falar aqui e tem muita coisa entalada no peito para falar. Vou agradecer aos deputados se puderem compreender isso. Senhor deputado presidente em exercício Gilberto Nascimento, a quem muito me orgulha de estar presidindo essa sessão essa, e acabou o som, voltou o som. Pronto. Tem como voltar o som de novo para começar de novo direitinho, porque deu umas picotadas aí. Deputado Marco Feliciano, Vossa Excelência pode recomeçar, eu volto o tempo ali de Vossa Excelência, sem problema. Muito obrigado. O Brasil todo que nos assiste agora através da TV Câmara tem aqui ao microfone o deputado Marco Feliciano. Falo em terceira pessoa, porque nesses últimos 5 anos dentro da nação brasileira, eu tenho representado não apenas aqui um mandato, mas representado também um pensamento de milhares e milhares de pessoas da nossa nação. Senhor presidente Gilberto Nascimento, eu fico muito feliz de ter Vossa Excelência presidindo essa sessão, até porque hoje aqui nesse plenário se encontram 2 pessoas que fazem parte da minha história política junto à nação brasileira. Um deles é o Dr. Bauer, que está aqui à minha esquerda e filma esse momento, porque é o meu mentor intelectual e político, e o segundo é Vossa Excelência, que me trouxe ao partido do PSC numa tarde tão linda, onde assinei a ficha dentro de um restaurante. Então, as 2 pessoas que são culpadas, entre aspas, por eu estar na política, estão aqui nesse plenário. Então, Vossas Excelências, Vossas Senhorias, serão testemunha do pronunciamento que aqui eu faço. Nesses últimos 5 anos, como deputado federal pela nação brasileira, eleito e muito bem reeleito, a soma dos 2 mandatos são 600 mil votos, 600 mil votos no estado talvez mais pulsante da nação brasileira, que é o estado de São Paulo, ao qual eu represento com muito orgulho, por ser um estado inovador, por ser um estado conservador em valores, por ser um estado que tanto representa para a nação brasileira. Queridos que hoje nos assistem pela TV Câmara, amigos que estão aí pela mídia social, porque eu fiz uma divulgação plena, o que eu quero falar nessa tarde para todo o Brasil é que o nosso país passa por um momento talvez dos mais difíceis de toda a sua história. Não é nada inovador falar isso, mas eu queria aqui falar sobre motivos que levaram a nossa nação a cair nesse descrédito, a cair nesse marasmo, a cair dentro desse poço sem fundo, que aparentemente parece não haver luz. Eu disse aparentemente, porque enquanto muitas pessoas gritam crise pelo mundo, eu tenho fé para gritar Cristo para o nosso país, para o nosso Brasil. Eu sei que quantas vezes eu falo sobre a Bíblia, eu falo sobre Cristo nesse parlamento, sou muitas vezes achovalhado, achincalhado, até por companheiros que têm um pensamento contrário, pensamento esse que eu respeito, nunca faltei com respeito a nenhum dos parlamentares, mas eles se esquecem de como é o nosso país, se esquecem principalmente como é o nosso regimento interno. O artigo 79 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, no seu parágrafo 1º, diz que a Bíblia Sagrada deve ficar aberta ao lado direito do presidente da Câmara, podendo fazer uso dela qualquer parlamentar que quiser. Isso está no nosso regimento interno. Também está na nossa Constituição Federal o início da ordem do dia, onde ela foi promulgada pela bênção de Deus, ou seja, a nação brasileira, embora seja uma nação laica, e que ninguém confunda laico com laicismo, o Estado laico é o Estado mais lindo que pode haver, porque ele dá direito e liberdade a todas as pessoas de expressarem o seu pensamento e exercerem a sua fé dentro da sua religião. Diferente do Estado laicista. O Estado laicista é ateu, o Estado laicista é anticristo, é antirreligião. Nós não vivemos no Estado laicista, presidente, nós vivemos no Estado laico. E no Estado laico de direito, onde todas as pessoas podem promulgar a sua fé, eu falo nesse momento aqui, se não no nome de todos, mas no nome de quase 88% da população brasileira que tem a mesma fé no mesmo Deus que eu, que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo esse, que se a Câmara pudesse filmar acima de Vossa Excelência, temos aqui uma imagem dele, crucificado em uma cruz. Eu sei que muitas pessoas amam a cruz vazia, outros amam a cruz preenchida, mas de todas as formas, todos amam esse Cristo. E eu queria aqui falar sobre um episódio bíblico, deputado Gilberto Nascimento. A Bíblia que está à sua direita aí, nessa mesa que tanto nos representa, tem no primeiro livro do profeta Samuel e no segundo livro do profeta Samuel, uma das histórias mais terríveis da humanidade. Digo isso porque há uma nação que está convalescendo, há uma nação que está caindo, há uma nação que perdeu o seu brilhantismo, que perdeu a sua origem, há uma nação que perdeu a sua identidade, e essa nação é a nação israelita, daquele tempo, é claro.
Naquele tempo, todos que conhecem um pouco da história sabem que o Estado de Israel era um Estado teocrático. Era um Estado onde Deus era a luz que os guiava. Deus era o legislador que dava a eles as suas leis. Deus era a inspiração daquele povo. Foi ele que disse a Abraão, o pai, não apenas do judaísmo, mas também do cristianismo e do islamismo, que ele daria a ele tantos filhos que preencheriam todos os quadrantes da terra. As 3 maiores religiões do mundo estão embasadas em Abraão. E é desse povo judeu que nós, aqui do Ocidente, principalmente no Brasil, herdamos a cultura judaico-cristã, carregada do seu moralismo, carregada da sua boa fé, carregada dos seus bons costumes. Ora, nós sabemos que o nosso Ocidente não nasceu por acaso. Ele também é embasado na filosofia dos gregos, é também embasado no direito dos romanos e também no moral judaico-cristão. Isso fez a performance de toda a nossa nação. Uma nação nascida à sombra de uma cruz. Uma nação que teve como seus principais pais homens que olhavam para o céu e não viam apenas átomos que ficam passeando pelo ermo. Viam a glória de um ser eterno que é invisível. Se é invisível, deputado, como o senhor pode provar a existência dele? Ora, não posso provar a existência dele como não posso provar a existência do vento, a não ser que, mesmo não vendo o vento, eu sinto a presença do vento. Não vejo Deus, mas sinto a presença dele. Aliás, vejo Deus sim. Vejo Deus quando vejo homens e mulheres virem para este parlamento com bons pensamentos, pessoas que não se corrompem, pessoas que deixam a sua família, que deixam o seu dia a dia para pensar em um futuro melhor, mesmo sabendo que a nossa instituição passa pela pior crise de toda a sua história, onde ser um deputado federal ou qualquer agente público, andar pelas ruas parece ser até demérito, porque as pessoas nos perseguem, as pessoas nos xingam, querem nos jogar pedra. Eu quero que toda a nação entenda que nem todos são iguais a todos. Existem sim, e um bom número de homens e mulheres que pensam numa nação melhor, e essas pessoas estão aqui. E eu queria mandar um recado principalmente para esses parlamentares que estão aqui no seu primeiro mandato. Queria aqui dar um conselho, se é que um deputado que está no seu segundo mandato pode dar um conselho. O conselho que eu daria a você é essa: seja um político diferente, companheiro. Não seja mais um Maria vai com as outras. Não chute com os 2 pés. Não faça o malabarismo, porque foi todo o malabarismo político que nos jogou onde nós estamos agora. O que falta na nação brasileira não são políticos. O que falta na nação brasileira são pensadores políticos, são estadistas. Qual seria a diferença do estadista e do político, deputado? O político, ele sacrifica o futuro pelo momento, por uma quinquilharia, por algumas moedas jogadas às traças. O político, às vezes, sacrifica a sua popularidade no momento por ver um futuro melhor para os seus filhos e para os seus netos. Foi isso que aconteceu comigo aqui em 2013, quando em 2013, nesta Câmara, fui eleito genuinamente pelo colegiado como presidente da Comissão de Direitos Humanos, e haja visto, foi uma das melhores e maiores administrações da Comissão de Direitos Humanos da história dessa casa. Em 20 anos de existência da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, haviam redutos dessa sociedade que estavam abandonadas, e nós conseguimos trazê-los para os bancos da Comissão de Direitos Humanos, onde houve muita emoção, porque se há um lugar de se ter emoção nessa casa, é na Comissão de Direitos Humanos. Quando ouvimos os índios, quando ouvimos os quilombolas, quando ouvimos as crianças que sofrem com assédio de pedófilos, quando ouvimos mulheres que são espancadas, quando ouvimos pessoas do setor público que sofrem com uma série de achincalhamentos por causa do assédio moral. Mas isso nunca foi divulgado, tampouco pela imprensa, e muito menos pela imprensa dessa casa. Imprensa essa que aqui dentro, e em cima dessa tribuna, e muitas vezes na presidência da nossa casa, fui fazer reclamações, porque parece que existem pessoas que são segmentadas ideologicamente, mesmo dentro dessa casa, que só publicam aquilo que acham que é o certo, que acham que é devido. Venho aqui mais uma vez dizer aos nobres deputados que estão iniciando o seu mandato: não tenham medo de defender as suas bandeiras, sejam elas quais forem. Cito aqui um grande pensador, Voltaire. Foi ele quem disse assim, ou pelo menos atribui essa frase a ele. Há quem diga que foi uma senhora quem disse: posso não concordar com nada do que você diz, mas eu vou lutar para que você tenha o direito de dizê-las e ninguém te interrompê-la. Isso aqui é uma democracia, não é uma ditadura. Numa ditadura as pessoas não podem expressar o seu pensamento, ainda que esse pensamento seja contrário das pessoas. Só eu, minha casa, meus amigos e as igrejas que pastoreio sabemos o que passamos esses últimos anos. O que passamos nesses últimos anos por causa de um grupo que são segmentados em ONGs, que são abastecidos com dinheiro do cofre público, que mandaram as suas pessoas para frente da minha casa, para frente das minhas igrejas. Essas pessoas, sem respeito algum, nem por si mesmo, nem pelos demais, tiravam a roupa, esfregavam seus órgãos genitais na cara das minhas crianças, dentro dos membros das minhas igrejas, e a imprensa, a grande imprensa desse país, dizendo que isso era normal, que isso era um direito à liberdade de expressão. Mas
Mas quando eu venho dizer que para mim o casamento honesto e certo tem que ser entre um homem e uma mulher, aí já não é mais liberdade de expressão, aí é homofobia, aí é crime e querem me colocar atrás das grades. Eu venho hoje aqui em nome de pelo menos 80% dos brasileiros dizer que nós somos nesse país um povo temente, um povo ordeiro, um povo família. Os que correram atrás de mim pelas ruas desse país nesses últimos anos, deputado Gilberto Nascimento, não tinham serviço. Aliás, tinham sim, abastecido com dinheiro de ONGs. Levantei o número dessas ONGs no país, 267 ONGs homoafetivas, abastecidas com quase 10 milhões de reais mês, para que essas pessoas saiam correndo atrás das pessoas de bem, jogando pedras, xingando, humilhando, rasgando, depedrando igrejas, como fizeram comigo. Se pegassem esse dinheiro e aplicassem para o bem comum do cidadão, seja ele hétero ou homossexual, eu aplaudiria. Se usassem esse dinheiro, por exemplo, para salvaguardar uma intensa gama da nossa juventude que se perde com o vírus da AIDS, e haja aqui que eu vou dizer que a maioria deles, a grande maioria, e isso não sou eu que digo, o Correio Brasiliense fez uma página sobre isso. O Correio Brasiliense diz que a grande maioria, ou seja, o grupo ainda mais atingido de maior risco com AIDS nesse país é o movimento homoafetivo. E por que não se fala mais em AIDS? Falei com alguns líderes deles e sabe o que me disseram? Isso é demérito para nós. Toda vez que se fala em AIDS, se lembra do nosso grupo. E por causa disso usam esses dinheiros, sabe Deus para quê? Sabe Deus para quê? E a população fica aí à mercê de uma sociedade que está sendo corrompida. Nossas crianças estão sendo vitimadas, estão sofrendo aliciamentos via programas de TV. Nós temos hoje um sem número de famílias destruídas. Tudo que entra dentro do lar do brasileiro, através das suas novelas, ou é parte de coisas ruins para o próprio seio, para o âmago da sociedade, como família, como o adultério. Ensinam-se as pessoas a traírem as suas famílias, ensinam as nossas crianças a serem erotizadas precocemente. Depois vem perguntar por que o nosso país está assim. Cristo, quando esteve nessa terra, disse sobre as crianças: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Foi o sábio Salomão quem disse: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não vai se desviar dele. Eu não consigo me lembrar da minha infância, mesmo sendo um menino pobre, um menino que morava com 12 pessoas dentro de 2 cômodos. Não tenho na minha memória uma lembrança de na escola eu ofendendo um dos meus professores, a quem eu chamava de mestre. Não consigo me lembrar na minha infância um menino dentro da classe de aula fumar um cigarro, diferente de hoje, que as crianças acabam saindo agarradas das suas classes de aulas, ou por policiais, ou por pessoas que vêm cuidar delas, porque tem overdose dentro das suas classes. Vivemos num mundo perdido, um mundo muito parecido com aquele de Samuel, como eu disse aqui no início. Foi nesse período que a nação elegeu para si um rei. E esse rei que tomou conta da nação era exatamente o que eles queriam. Era um homem belo, era um homem alto, era um homem que falava bem. Seu nome era o grande e poderoso rei Saul. Quando Saul assumiu a tribuna de Israel e começou a reinar, por uns anos até que fez bem, exatamente como esse governo que aí está. Por uns anos fizeram tudo de bem, deram a resposta que a sociedade queria, trouxeram de forma milagrosa e mágica a condições das pessoas adquirirem os seus bens. Pois bem, passaram-se o tempo. Hoje os brasileiros têm carro, mas também têm o seu nome lá no SPC. Hoje os brasileiros têm o seu veículo, mas não têm condições de comprar o combustível. Combustível esse que nós temos condições de fabricar aqui, mas aqui é infinitamente mais caro do que em qualquer outra parte do mundo. Vivemos uma sociedade completamente deturpada. O certo virou errado, o errado virou certo. O que falta no nosso meio, repito o que disse agora há pouco, são homens e mulheres de coragem. Homens e mulheres que tenham coragem de enfrentar quem quer que seja, não por você. Olho aqui para esse parlamento e só vejo adultos. Cada um de nós aqui tem a sua estrutura, ninguém mais vai mexer no nosso pensamento. Mas o que falar das nossas crianças? O que dizer dos nossos filhos? Como é que vão crescer os nossos netos? Em que país vão viver as nossas crianças? Crianças que dentro da escola estão sendo aliciadas, repito, aliciadas por um movimento pernicioso. O marxismo está impregnado nas nossas universidades, que não geram há muito tempo um intelectual, mas geram com muita facilidade revolucionários. Repito, as nossas universidades brasileiras têm levantado revolucionários. Não se levanta mais pessoas que pensem. Não há uma obra literária de peso no nosso país lançada pelos últimos 20 anos que valha ser
dispensada em outras universidades federais do mundo todo. Por quê? Porque o brasileiro entrou por um funil estranho, um funil chamado comunismo, travestido de socialismo. Repito, um comunismo travestido de socialismo. Um comunismo que faz com que a sociedade entre em erupção. As classes estão revoltadas. Negros brigam contra brancos, índios brigam com agricultores, pobres com ricos, proletariados com empresários, crentes com ateus. Eu não sei que sociedade é essa que nós vivemos. O politicamente correto roubou do brasileiro a sua alegria, a sua felicidade. O povo brasileiro era mais feliz há 10, 15 anos atrás. Não havia tanta coisa ruim, onde uma pessoa brigava com outra por qualquer coisa. Hoje, se você olhar para uma pessoa de forma estranha, fica ruim. Me lembro, como ano passado, aqui nesse plenário, quando um deputado aqui da oposição disse que nós vivíamos uma noite mais escura, mais negra da história daquele parlamento, quando uma deputada pegou o microfone e disse assim: eu quero que seja arrancado dos anais dessa casa essa expressão noite negra, porque isso é racismo. Ora, o deputado pegou o microfone na sequência, de maneira irônica, disse: senhor presidente, retiro o que eu disse. Ontem vivemos aqui uma noite afrodescendente. Ora, o que é que nós estamos fazendo conosco mesmos? Estamos colocando a população uns contra os outros. E pior, esses que promovem o ódio, vem dizer que eu promovo ódio. Como é que um pastor, como é que um pregador, como é que um padre, como é que alguém que devota a sua vida por alguém pode promover o ódio? Pode promover a violência? Pode promover o achincalhamento público de uma pessoa? Estamos vivendo um pensamento e um tempo de maneira estranha. Nossos adolescentes estão idiotizados pela internet. Repito, nossos filhos estão idiotizados pela internet. Tudo que acreditam está escrito em 149 caracteres. Depois que esparramam uma maldição, uma mentira deslavada, é que vão tentar consertar a história. Aí vão procurar saber se é verdade ou se não é verdade. Entre nos seus tweets, vocês vão ver que há uma máquina de produzir matérias sem sentido. Antigamente, publicações importantes que traziam coisas relevantes, hoje falam do cachorro que nasceu sem um rabo. Hoje falam do gato que não tem um bigode, porque as pessoas são obrigadas a provocar e promover essas informações rápidas feitas em forno, micro-ondas, e a nossa mente está sendo conturbada. Senhoras e senhores, o país onde eu vivo e no qual eu acredito precisa de uma mudança já. Foi na época de Samuel, grande deputado Gilberto Nascimento, foi na época do grande rei Saul, que depois se perdeu por completo, que jogou a população em um lamaçal, que trocou a fé num Deus transcendente, querido, para viver uma fé material. Foi no tempo dele que o próprio Deus foi na casa do profeta Samuel e disse a ele: Samuel, até quando terás pena de Saul? Até quando você vai ver a minha nação gemer por causa dele? Quero aqui pegar uma parte da palavra de Deus a Samuel e dizer aqui aos homens e mulheres importantes desse parlamento: até quando terão pena desse governo que aí está? Até quando? Até quando vamos engavetar os impeachments? Até quando? Até quando vamos deixar a população do jeito que está? Até quando? Até quando vamos deixar que o partido que hoje governa esse país, que tem os seus tesoureiros aprisionados, que tem os seus deputados envolvidos em escândalos, baterem no peito, andando pelas ruas como se nada tivesse acontecido, e homens de bens, porque temem a Deus, porque têm um pensamento e uma ideologia cristã, são perseguidos pelas ruas dessa cidade? Até quando? Até quando? Senhoras e senhores, é hora de termos aqui dentro coragem e atitude. Até quando teremos pena de Saul? Até quando a sociedade toda vai cair dentro deste buraco? Houve um tempo em que Samuel teve coragem e ungiu um outro rei sobre Israel. E o seu nome era Davi. E o rei Davi é uma figura enigmática, não é apenas uma figura da Bíblia religiosa, é uma figura usada hoje pelas grandes empresas, quando falam sobre o pequeno que vence o gigante. Davi é um ícone. E quando eu vejo Davi assumir o trono de Israel, ele faz uma coisa que nenhum rei jamais havia feito. Ao invés de sentar no trono, porque ele havia herdado uma nação perfeita, mas incompleta. A nação perfeita de Davi tinha tronos, súditos, armamento bélico. A nação perfeita de Davi tinha latifúndios. A nação perfeita que Davi havia adquirido tinha de tudo. Só faltava uma coisa que só o coração de um homem sensível e temente poderia perceber. Foi Davi que, ao entrar dentro da nação, fazer um pregão, percebeu que as pessoas não tinham mais esperança, não tinham mais fé. As pessoas precisavam voltar a acreditar naquele Deus que havia falado de cima da nuvem. E é Davi que vai até o exército do inimigo, os filisteus, e toma de volta a Arca da Aliança. Quando a Arca da Aliança volta para Israel, não volta apenas uma caixa de madeira pintada de ouro,
Quem conhece a Bíblia sabe que dentro daquela arca tinham 3 objetos. Um vaso de ouro com maná. Dentro daquela arca também tinha a tábua de pedra escrita pelo dedo do próprio Deus. Também tinha dentro daquela arca, talvez uma das coisas mais importantes, que era a flor que havia florescido, a vara que havia florescido no deserto pela chamada de Arão. Ora, dentro daquela arca havia uma tábua de pedra escrita pelos dedos de Deus, que era chamada de Decálogo, os 10 mandamentos. E o que são os 10 mandamentos, senão as leis de Israel, o legislativo de Israel? Quando Davi trouxe de volta aquela arca, ele trouxe de volta as leis. Ele fez com que as leis fossem cumpridas. Ele trouxe de volta a esperança para aquela nação que estava conturbada. A nação viveu dias de muita alegria. As crianças podiam olhar para o céu e dizer: há um papai no céu que eu não vejo, mas eu sinto ele. Os mais velhos tinham onde se apoiar. O nosso mundo e o nosso ser não pode ser apenas capitalista. Eu sei que alguns dizem que eu só falo aqui como pastor, então vou citar aqui um pensador, Nobre Lincoln Portela. Quero citar aqui agora, nesse momento, por exemplo, Dostoiévski, o grande pensador russo, romancista russo, que no seu tempo assistiu em loco ao assassinato ou à morte e homicídio de diversos dos seus pares. Dostoiévski, um homem das ciências, dos pensamentos, olhou a vida de cada um deles e não havia resposta para o que ou o motivo pelo qual eles haviam se suicidado, porque eles eram homens famosos, eram homens inteligentes, eram homens que moravam bem, tinham tudo. Por que é que os filósofos se matavam? Dostoiévski chegou à seguinte resposta e deixou para nós esse legado. Disse Dostoiévski: todo homem tem dentro dele um vazio do tamanho de Deus. Todo homem tem dentro dele um vazio do tamanho de Deus. E esse vazio que há dentro do homem, o dinheiro não supre, o sexo não supre, o poder não supre, viver no alto de um arranha-céu não supre, morar numa ilha paradisíaca não supre. Esse vazio que há dentro do homem é a presença de Deus que lhe falta. Talvez seja isso que esteja faltando no nosso país. Esteja faltando nos nossos países as velhas e antigas orações do Pai Nosso, feitas pelas nossas crianças nas escolas. Mas não, queremos ser um país moderno. Vamos seguir então o grande Estados Unidos da América, que em 1969 aboliram as orações e tiraram as Bíblias da escola. Resultado, as crianças americanas não fazem mais orações nem levam Bíblia para escolas, agora levam metralhadoras. Agora estão se drogando e se matando dentro das escolas, tudo em nome de um pseudo-progresso. Até quando vamos viver assim? Estamos no maior país cristão abaixo da linha do Equador. Vivemos num país conservador. O resultado de toda aquela perseguição de 2013, Nobre Lincoln, foi a mudança desse parlamento. Ter permanecido de pé, aguentando a trancos e barrancos as pancadas que sofri, mostrou ao nosso país que é possível permanecer acreditando na sua ideologia e sair vivo do outro lado da história. Creio que nenhum outro político havia sobrevivido ao que eu sobrevivi nesse país, Nobre Mara Gabrilli. Tanta perseguição com família, vocês não sabem o que eu passei. Tive que tirar meus filhos do Brasil, porque não tinha espaço para eles nas universidades brasileiras. Minha filha não sofria bullying de alunos, sofria bullying de professores universitários marxistas. E eu fiquei abandonado por um tempo sozinho, mas a igreja brasileira se levantou em oração. Não apenas a igreja evangélica, a igreja católica, pessoas de outras religiões me procuraram, disseram: nós estamos aqui fazendo as nossas preces e Deus vai te dar vitória. Somos uma maioria silenciosa, poucos têm coragem de encarar esses movimentos sociais, mas aqueles que os encaram, colocam eles para correr, porque eles só sabem gritar, não tem estrutura, não tem argumento firme. Eu queria dizer a essas pessoas que não há nenhum ódio contra vocês, eu queria dizer a vocês que há sim um amor, mas um amor por aquilo que é conservado. A nação brasileira e todas as nações do mundo precisam de um apoio hoje no âmbito da sua família. E eu não falo aqui de família social, não falo de arranjos sociais. A lei que nós ditamos aqui, ela é fria. A lei fria não julga o amor, não mede o amor. A lei fria não pode falar se um homem deve amar um homem ou uma mulher, não é isso. Mas a lei que nós temos na nossa Constituição garante para a proteção do Estado que um homem e uma mulher continuem se amando para que haja o maior produto do Estado, que é o filho. No que adianta ter uma terra que brota tudo se não tem ninguém para capiná-la depois? É por isso que a Constituição protege a família como ela é. E as pessoas não entendem isso. Dizem que nós aqui somos contra o amor. Quer amar, ame o que você quiser. Quer amar, ame quem você quiser. Mas ame da forma que você quiser. Mas não fira o meu direito de ser. Não fira a minha liberdade de consciência. Não fira a minha liberdade de expressão. Entendam isso de uma vez por todas e parem de mentir. Os ativistas mentem. Como mente boa parte do grupo de esquerda desse nosso país. Eles têm dois discursos. Um discurso lindo no microfone dessa casa. O outro discurso é quando eles estão dentro de uma sala dizendo: quem é que nós vamos destruir agora? Quem é que nós vamos acabar com o nome e o moral deles agora através da mídia social? Falo isso porque eu experimentei e sei do que falo.
Não estou aqui apenas fazendo um desabafo. Estou aqui deixando um legado para os jovens deputados que aqui vieram. Não tenham medo de lutar pela família. Não tenham medo de lutar pelos seus pensamentos. Não queiram ser apenas um político. Queiram ser estadistas. Porque é disso que o nosso país faz falta. É disso que o nosso país sente falta. Quero deixar aqui para as minhas considerações finais, esses 25 minutos, um agradecimento ao novo deputado que permitiu que não fosse aparteado. Aos deputados que aqui estão ouvindo, muitos deles da bancada evangélica, como o deputado Silas Câmara, a quem eu tenho um profundo respeito e aprendi muito com ele, e deixar apenas dizer uma palavra, que no nosso país ainda existem pessoas que acreditam nele sim. E eu deixo aqui uma palavra ao presidente da Câmara dos Deputados. Deixo aqui como parlamentar, mas também como um servo de Deus, porque eu sei que ele o é. Até quando terás pena de Saul? Até quando, deputado Eduardo Cunha, meu amigo, a quem eu fiz campanhas no Rio de Janeiro, tenho feito vídeos para você, as pessoas até me cobram isso, até quando vai ter pena do governo que aí está? Está na sua mão. O Brasil espera isso. Tenha uma coragem de entrar para a história, não como um vilão, não como alguém que está barganhando, mas como alguém que vai libertar essa nação, para que essa nação volte a viver, volte a respirar e volte a ter fé, ordem e progresso sempre. Viva a democracia, viva o Parlamento brasileiro e que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, um minuto só, senhor presidente. Ok. Depois do pronunciamento do deputado Marco Feliciano, pelos seus 25 minutos no grande expediente.